Bom dia, boa tarde a todos. A gente está aqui a convite de três instituições que a gente quer agradecer, né? O Cine Teatro Popular, a Casa Ativa e o Cine Ninja, Minas Ninja, né? Então a gente agradece muito a galera por esse convite e vamos ter aqui um momento descontraído, né? Mas tentando aprofundar um pouco no tema gêneros e formatos da produção audiovisual. Antes eu quero me apresentar rapidamente, falar muito rápido da minha experiência. Eu tenho uma trajetória de 12 anos já no cinema, né? Eu comecei em 2014, numa instituição aqui em Belo Horizonte que chamava na época Casa do Ator, Estúdio de Treinamento e Arte, e ali meu trabalho foi muito focado na preparação de atores, né? Técnicas de interpretação para cinema e TV. Então, durante 2 anos na Casa do Ator, eu pude experimentar uma série de técnicas de preparação de atores para cinema e TV, né? Uma interpretação mais naturalista e tal. Depois dessa experiência de 2 anos na Casa do Ator, de 2014 a 2016, eu quis levar essas oficinas de interpretação. Eu queria rodar com isso em Minas e democratizar esse trabalho, né? E aí, através de leis de incentivo, de projetos aprovados em lei de incentivo, eu consegui rodar várias cidades de Minas Gerais, com uma equipe muito legal aqui de BH. E nesse trabalho, que se chamava Cinema na Comunidade, a gente chegava numa cidade e dava uma oficina de interpretação para cinema durante 3 meses, e ao longo da oficina de interpretação eu desenvolvia o roteiro de um curta ou média-metragem de ficção, e depois que estava tudo ensaiado, chegava a equipe toda e a gente gravava. Nesse trabalho a gente gravou 8 curtas e médias-metragens de ficção em diversas cidades de Minas. Então, concluindo aí essa minha breve apresentação, a minha experiência no audiovisual é uma experiência muito mais voltada para a preparação de atores, para roteiro e direção, né? Eu não sou o cara da técnica. Então, aí eu já quero até aproveitar e deixar uma ideia, né? Não chega a ser um conselho, mas é uma ideia para quem está entrando nesse mundo do audiovisual e que quer trabalhar principalmente com cinema, né? Nós estamos falando de uma indústria onde existe uma divisão social do trabalho. Tem vários profissionais para executarem determinadas funções. Então, se você gosta de audiovisual, quer trabalhar com audiovisual, você não precisa se preocupar em saber tudo do audiovisual, né? O importante é que você escolha uma área, uma função dentro dessa indústria do audiovisual e que nessa função você dê o melhor de si, né? É um trabalho que exige, claro, muita tecnologia, muita coisa, muito conhecimento técnico, mas você escolhendo as pessoas corretas para fazer isso, tendo uma equipe legal, as pessoas falando a mesma língua e você sabendo o que você quer fazer, né? Tendo claro onde você quer chegar, e o trabalho tem tudo para dar certo, não é isso? Então, vamos lá, né? Feita essa breve apresentação, vamos entrar aqui no nosso tema, que são os gêneros e formatos do audiovisual. A gente vai ver que é uma coisa relativamente simples, né? Definir, entender o que é um gênero, um formato do audiovisual. Por quê? Porque a gente é bombardeado por audiovisual, né? O tempo todo. Hoje a gente consome audiovisual o tempo todo. É uma coisa que está muito no nosso cotidiano, na nossa vida, né? Então a gente já sabe o que é um drama, a gente sabe o que é uma comédia, a gente sabe o que é um suspense, a gente sabe o que é um filme de terror, a gente sabe o que é uma ficção científica. São gêneros, né, do audiovisual. O tempo todo a gente está vendo isso, né? E a gente sabe o que são os formatos também, a gente sabe o que é um podcast, né? A gente sabe o que é uma live, a gente sabe o que é assistir um filme por streaming ou numa tela de cinema. A gente está o tempo todo convivendo com isso, né? Daí a nossa responsabilidade, né, de fazer
um trabalho que dê alguma contribuição nesse setor, né? Que é muito importante para o nosso país. A gente vai falar disso, vai falar um pouquinho aqui, fazendo uma breve introdução, a gente vai falar do mercado audiovisual brasileiro, poucos números, só para a gente ter uma ideia de como que está esse mercado hoje. E, sem grandes pretensões, a gente vai também poder refletir um pouco sobre a nossa responsabilidade em estar produzindo alguma coisa no audiovisual. Como que isso contribui para a criação da nossa identidade, como que isso hoje no mundo tão conflituoso é um soft power, né? É uma coisa que um país pode ser muito bem ou mal visto lá fora, através do seu cinema ele se mostra. Então, o cinema, principalmente, né? Ele tem aí um papel muito importante hoje no mundo e até mesmo nas disputas entre países, na geopolítica. E a gente sabe muito bem disso, né? Porque Hollywood fez a nossa cabeça aí durante muito tempo. E eu espero que o cinema brasileiro faça a cabeça de muita gente nesse mundo. Vamos falar um pouquinho, mudando aqui, poucos números aqui sobre o mercado audiovisual brasileiro, né? É um mercado ainda atrofiado, né? A gente pode, falando de produção audiovisual brasileira, a gente é dominado por produções estrangeiras, né? Para vocês terem uma ideia, no Brasil, falando especificamente de salas de cinema, a gente chega a ter, num final de semana, você chega a ter 90% das salas de cinema do Brasil ocupadas por um filme americano. Quando a Marvel lança um filme, vocês têm 90% das salas de cinema ocupadas por esse filme. Isso já aconteceu, isso acontece frequentemente. Então, obviamente, a produção audiovisual brasileira, ela tem um potencial gigantesco, ela pode crescer muito em termos de produção de conteúdo, nos seus vários gêneros e formatos. Mas aí a gente tem um processo, que é uma luta, né? É uma luta anticolonial mesmo, que a gente precisa mostrar a nossa cara no audiovisual. Então é um mercado atrofiado, ele pode expandir muito mais, mas a coisa já ficou até pior. Então vamos ver esses dados aqui. Olha só, isso é investimento, né? Nós temos um histórico aí de recursos do Fundo Setorial do Audiovisual. Então, em 2025, o audiovisual brasileiro recebeu 1 bilhão e 400 milhões de reais em investimentos públicos, né? O maior volume já registrado na série histórica do setor. Então, parece muito, 1 bilhão e 400 milhões de reais, mas a gente não pode esquecer, é um mercado que pode expandir muito mais, isso pode ser multiplicado muitas vezes. Nós estamos falando de um país continental, nós estamos falando de 220 milhões de habitantes, além do potencial dessas obras, né, serem transmitidas para vários países da América Latina e do mundo. Mas a coisa já teve muito pior. 1 bilhão e 400 milhões foi em 2025. Isso aumentou, o valor representa um crescimento de 29% em relação a 24 e de 179% em comparação com 2021. Então, claro, em 2021 a gente estava vivendo uma situação em que a gente sabe muito bem, a arte, a cultura, o cinema não eram prioridades, né? Então, 2025 em relação a 2021 a gente teve esse aumento de 179%. Vamos para a próxima. Aqui eu não vou me alongar muito nos números, tá? É só uma introdução, mas para a gente refletir um pouco, né? A indústria audiovisual brasileira hoje, ela gera 600 mil empregos, diretos e indiretos, né? Então, esses números são disponíveis na internet, Fundação Getúlio Vargas, várias instituições têm essas pesquisas, IBGE, o próprio site da Ancine, Agência Nacional de Cinema. Mas para a gente ter uma ideia do que são 600 mil empregos, é só você olhar o parágrafo de baixo ali, ó. É o primeiro. O setor empregou diretamente 121 mil pessoas no ano passado, né? Aproximadamente o mesmo tamanho da indústria
de fabricação de produtos farmacêuticos e mais que 50% dos trabalhadores da indústria automotiva. Olha só, a indústria automotiva emprega metade do que emprega o audiovisual brasileiro. Então, isso é um dado muito importante, porque a gente sabe que existem diversas linhas de financiamento, dinheiro público, para a indústria automotiva. E, às vezes, quando a gente vai reivindicar recursos para o audiovisual, vem aquela conversa de que, para quê? Mas ficar investindo em filme, não sei o quê, gera mais emprego que a indústria automotiva. E a indústria automotiva recebe bilhões de reais todo ano de isenção de impostos. Recebe dinheiro público. Né? Então, não há nenhuma justificativa para não se investir no audiovisual um volume próximo do que se investe na indústria automotiva, já que o audiovisual gera mais emprego. Né? Além disso, como eu já havia mencionado antes, a gente não pode esquecer, isso que está no último parágrafo aqui dessa outra figura, né? Que festivais de cinema e novos programas de formação ajudam a promover o conteúdo e o talento brasileiro para o público nacional e internacional, aumentando o soft power do Brasil e formando as bases para uma economia criativa, mais inclusiva e dinâmica. Então, quando a gente está falando de audiovisual, vamos falar de cinema, por exemplo. Olha o fenômeno que a gente acabou de ter. Eu estou me referindo ao filme. Falando de soft power, eu estou me referindo a qual filme? O Agente Secreto. Né? Quanta gente viu a cara do Brasil naquele filme no mundo inteiro? Quanto do Brasil foi mostrado ali naquele filme? Não é a melhor face no sentido do recorte histórico, mostrando um momento ali triste da nossa história. Mas é uma linda face no que diz respeito à estética cinematográfica que o Kleber Mendonça apresentou para o mundo todo ali. Aquilo ali levanta o astral, a autoestima do Brasil, do nosso povo, mostra a nossa cara. Turistas do mundo inteiro veem aquele filme na Europa, na Ásia, e falam, poxa, eu quero conhecer o Brasil. Despertou meu interesse pelo Carnaval do Recife, que é onde o filme se passa, em Recife, né? Então, a gente não pode esquecer disso também, da importância do audiovisual dentro desse contexto geopolítico chamado soft power, aquele poder suave. Não precisa de bomba, não precisa invadir ninguém. Você chega e mostra quem você é através da sua arte. Isso é soft power. Vamos para a próxima. Né? Aqui eu peguei uma cartilha da Lei Paulo Gustavo, e aí, para a gente só reforçar essa coisa, finalizando esse capítulo, a gente já vai entrar em gêneros e formatos do audiovisual, mas eu peguei isso aqui só para a gente reforçar o entendimento do que é esse universo, né, do audiovisual. E aí, por que falar disso? Principalmente para quem está querendo entrar nesse mundo, né? Participar disso, produzir, trabalhar no audiovisual, né? Então vamos aqui, nós temos dentro do audiovisual, né? É uma cartilha que foi 2021, 22, né? Dentro da Lei Paulo Gustavo, o governo liberou essa cartilha para orientar cidades, né? Municípios e os estados da federação a elaborarem os seus editais. Então, nesse momento, a Paulo Gustavo estava alertando, por exemplo, para a importância, a dimensão cidadã do audiovisual, né? Ela contempla o direito de acesso a produzir, definir e fluir as diferentes narrativas, através de produções acessíveis e diversificadas. O audiovisual amplia as oportunidades de participação na vida cultural. Estimula a liberdade de expressão, ou seja, tem um papel político importantíssimo. O olhar crítico, formação intelectual nossa, e fomenta o debate público, além de seu papel educacional. Isso é uma dimensão cidadã, né? O filme Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, o filme Bacurau, do Kleber Mendonça, o filme O Agente Secreto, do Kleber Mendonça,
Quanto debate isso gerou, né? Quanta discussão política, até no momento em que nosso país está muito... os ânimos estão acirrados, vamos dizer assim, para usar um eufemismo. Quanto isso trouxe de reflexão política para o nosso povo. Então, o audiovisual tem essa dimensão cidadã. A dimensão simbólica é uma linguagem artística que utiliza imagens em movimento para narrar histórias, construir símbolos, difundir costumes e enriquecer o nosso repertório cultural, né? Enriquecer ainda mais essa cultura tão rica, né? Tão linda que é a cultura brasileira. O audiovisual também ajuda a construir nossas identidades. Isso aí os americanos descobriram há muito tempo atrás, há mais de um século, ou melhor, os estadunidenses, e eles usaram isso, né? A identidade deles, do povo americano, foi copiada no mundo inteiro, gente de todos os cantos querendo, se vestindo como americano, aquela coisa toda, perdendo até a sua identidade, que é triste, né? Triste, porque identidade é tudo. No mundo globalizado, a identidade é a última fronteira. E a dimensão econômica. O audiovisual é uma cadeia produtiva que faz parte das indústrias criativas. Aqui eu não preciso me estender. A dimensão econômica do audiovisual, né, gera 600 mil empregos diretos e indiretos, emprega mais que a indústria automobilística. Então, isso tudo foi dito por esse seguinte motivo. Vamos para o próximo slide. Isso foi dito com uma certa aqui pretensão de aconselhar. É o seguinte: se o marinheiro não sabe para que porto navega, nenhum vento é favorável. Filósofo grego Sêneca, né? Então, nenhum vento é favorável para quem não sabe onde quer chegar. Então, se você vai quer produzir audiovisual, você tem que saber o que você quer. Você quer produzir, viralizar no TikTok e usar uma inteligência artificial que a gente vai ver daqui a pouco e fazer um vídeo ali para ter milhões de seguidores? É isso que você quer? Ninguém tem que julgar ninguém por isso. É isso que você quer? Tudo bem. É uma escolha. Agora, você quer fazer um filme de arte, você quer fazer uma coisa filosófica, você quer fazer uma coisa impactante, que faz as pessoas refletirem, você quer pôr para fora coisas que você traz aí, profundas, que você está... Fazer uma obra de arte, maravilha também. Tudo é bem, cabe tudo nesse mundo, né? Dizem que a gente, a gente pode tudo, mas nem tudo convém, né? Então, assim, o mercado brasileiro está aumentando, o audiovisual está ampliando, nós vamos falar de gêneros, formatos, mas acho importante a pessoa saber onde ela quer chegar. Você quer fazer audiovisual? Por quê? Para quê? E aí tem uma outra pergunta que é muito importante. Do que você quer se alimentar nesse mundo? Do que você quer se alimentar nesse mundo? E o que você quer alimentar nesse mundo? Essas duas coisas estão intrinsecamente ligadas. Do que você quer se alimentar, o que você está consumindo e o que você quer alimentar, né? Então é importante a gente refletir sobre isso, porque uma câmera pode ser uma arma na mão. Vamos lá para a próxima. Aqui é uma breve definição, tá? Conceitos. Você joga no Google, a inteligência artificial faz o trabalho para você, define, só que depois você lê e vê se é aquilo mesmo e tal, né? Não pode ser passivo demais. Mas depois dos conceitos, a gente vai ver exemplos. E aí a gente vai ver como é tranquilo identificar um gênero audiovisual. Gêneros do audiovisual: agrupamento e categorização de filmes a partir de uma relação de semelhanças entre formas e conteúdos. Então, tem um agrupamento aí a partir de formas e conteúdos reconhecidos pelo público. Tem um padrão. Já vou pular para a segunda definição. Gêneros audiovisuais são categorias que organizam obras, do cinema, para a TV, para a internet, com base em semelhanças de narrativa, estilo, temática e estrutura. Eles facilitam a identificação pelo público. Os gêneros do audiovisual facilitam a identificação pelo público. Você olha aquilo aí e fala: isso é uma comédia. É um suspense. Terror, não gosto. Né? Não, queria uma ficção científica. Já existe um padrão, uma roupagem.
E aí você identifica facilmente o que é um gênero. Essa definição de gênero do audiovisual vem da definição de gêneros literários. A literatura vem antes do audiovisual. Então já existia a definição de um romance, um suspense, um romance policial, né? Poesia. Então, a partir dos gêneros literários, quando nasce o cinema, a gente começa também a definir os gêneros do audiovisual. Dito isso, nós vamos agora para uma coisa mais leve, para a gente descontrair um pouco. A gente vai ver exemplos de filmes e a gente vai sacar rapidinho o gênero de cada um. Antes eu quero só falar um pouco mais sobre o gênero. Então eu falei gênero, ficção científica, suspense, comédia, faroeste, mas a coisa não é tão rigorosa assim. Quando você fala que vai fazer uma ficção, ou um documentário, ou uma animação, você já está falando de gênero. Ah, mas como assim? Por isso eu coloquei aqui essa lâmina, esse slide, que é uma publicação recente no Instagram da Agência de Produtores Independentes do Audiovisual Brasileiro. E aí, a AP, né, a Agência de Produtores Independentes, lá no seu Instagram, 2, 3 dias atrás, fez essa publicação falando das mudanças que vão acontecer no edital do Fundo Setorial do Audiovisual, da Ancine. E aí, olha só aquilo ali. Editais, o que a Ancine vai fazer agora no Fundo Setorial do Audiovisual? Os editais da Ancine, né, do Fundo Setorial do Audiovisual, passam a ser segmentados por gênero. Então, a gente está falando de gênero. E vamos falar de formato. Então, eles estão chamando de gênero o quê? Ficção, documentário e animação. São gêneros do audiovisual. Só que dentro do gênero ficção, você tem o que você pode chamar de subgêneros, né? Ah, é uma ficção? Eu vou fazer uma ficção. Mas você vai fazer o quê? Você vai fazer um drama? Você vai fazer um faroeste? Você vai fazer uma comédia romântica? Então, documentário, ficção e animação são gêneros do audiovisual. E dentro da ficção você tem esses outros gêneros do audiovisual. Vamos para os exemplos, então. Próximo. Então, aqui, já vou passar essa rapidamente, que eu já falei, né? Ação, são filmes com ritmo acelerado, perseguições, combates entre protagonista e antagonista, né? Comédia, focadas no humor, comédias e suas variações, né? Tem uma comédia pastelão, uma comédia romântica, que visam divertir. Drama, narrativas profundas e emocionais que focam no desenvolvimento de personagens, né? O Agente Secreto é um drama, né? Você vê que tem um protagonista ali com um conflito muito forte, que do início ao final do filme ele conduz todo aquele drama que tem o Agente Secreto. Você pode chamar de um drama político, né? Ficção científica, terror, romance, aventura. Então vamos agora ver uns exemplos, e o primeiro que eu coloquei, vou colocar um trechinho de um filme, a gente vai dar o play aqui em um segundinho. Ele é para quem conhece, não tem mistério nenhum, né? Os mais jovens que ainda não viram, vejam. Isso é um clássico de 1968, do Stanley Kubrick. Numa época que os caras não tinham nem 1% de tecnologia para fazer os efeitos visuais. E o cara fez um filme de ficção científica que é um ícone do cinema, né? Então vamos ver um trechinho. Só que no início não tem nada a ver com ficção científica. Não parece ficção científica. A gente vai ter que identificar que a estética. Por que esse é um filme de ficção científica? Vamos lá.
A gente acabou de ver o maior corte temporal da história do cinema. O filme começa na pré-história. Você está vendo ali, né, um macaco ali, descobrindo uma ferramenta, né? A descoberta de uma ferramenta que, na verdade, aí também você tem o Stanley Kubrick, ele coloca... É uma coisa altamente filosófica, né? Porque ele coloca... É o despertar da consciência, né? É a descoberta da ferramenta, mas é o despertar da consciência. Isso aqui serve para algo, já é... E dali você tem um corte temporal da pré-história para o ano de 2001. O filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Então você tem um corte de 4 milhões de anos. Ele corta dali, daquele ápice ali, ele corta e vai para uma espaçonave navegando, né? E é maravilhoso, né? É uma coisa, uma ficção, talvez o maior filme de ficção científica já feito, né, na história. E vale a pena ver, para todas as idades, tá? Eu vi com meu filho recentemente, ele tem 12 anos de idade, ele adorou. Então pode ir, é lento. Aí nós vamos falar de formato daqui a pouco, gênero, ficção científica. Daqui a pouco a gente vai falar de formato. E aí fica a questão, né? Será que nós teremos daqui a alguns anos capacidade cognitiva, acostumados a videozinhos curtos de poucos segundos, tanta aceleração, a gente vai ter capacidade, vou chamar de paciência, a gente vai ter paciência para assistir um filme que uma cena se arrasta por vários minutos? É uma questão muito séria. Talvez o cinema daqui a uns anos, não sei como é que vai ser para a gente arrumar público, porque tudo é tão acelerado. Então, gênero, 2001, Uma Odisseia no Espaço, de 1968, de Stanley Kubrick, ficção científica, né? Vamos lá, vamos para o próximo. Esse filme, antes de dar o play, eu quero falar sobre ele, e aí vocês já vão poder adivinhar qual será o gênero e se tem um subgênero aí, dá para chamar de um tal coisa que também é tal coisa. Esse filme, Cavalo de Turim, ele é de 2011, do cineasta austríaco, húngaro, perdão, o Béla Tarr, que faleceu ano passado, né, se eu não me engano, Béla Tarr. O Cavalo de Turim foi feito a partir daquela história do Nietzsche, filósofo Nietzsche, que o Nietzsche estava em Turim, na Itália, e ele estava caminhando na rua e ele viu um homem machucando muito um cavalo, açoitando um cavalo. E o Nietzsche viu aquilo e se revoltou, porque o cavalo não queria andar e o cara estava machucando muito o cavalo. O Nietzsche foi e voou no pescoço do cavalo, tentando, né, salvar o cavalo. Depois ele cai no chão lá e Nietzsche é levado para casa e fica 9 anos na cama até a morte. E aí o Béla Tarr, diretor húngaro, junto com a mulher dele, eles fizeram esse filme, O Cavalo de Turim. Então eu falei de Nietzsche. Nós vamos dar o play aqui e você vai identificar os elementos que definem o gênero dessa obra. Vamos lá? Cavalo de Turim, de Béla Tarr, 2011. A leveleért. Nem messze, vagy akkor már nagyon is messze tőle, egy konflis kocsis, csökönyös lovával bajlódik. Hiába noszogatja. A ló nem mozdul, mire a kocsis, Giuseppe, Carlo, Ettore, elveszíti a türelmét, és ostorával verni kezdi az állatot. Nietzsche a csendret vezér, s a dütör már tajtézó kocsis kegyetlen színjátéka ezzel be is fejeződik. Az óriás termetű dúsbajuszú úr ugyanis váratlanul a kocsihoz ugrik, és zokogva a ló nyakába borul. Házigazdája viszi haza. 2 napig mozdulatlanul és némán fekszik egy heverőn, míg kimondja a kötelező utolsó szavakat. Mutter, ich bin dumm.
Aztán szerint háborodottként anyjas nővérei felügyelete alatt még 10 évig él. Hogy a lóval mi lett, nem tudjuk. Nesse momento, porque ela vai ter 10 minutos esse cavalo, até esse cara chegar com o cavalo em casa. O início do filme ele fica nesse tempo, extremamente lento, com essa música melancólica, né? Preto e branco, gravado em película. O Béla Tarr só gravava em película, em preto e branco, isso em 2011, né? Então é um filme que ele começa contando a história do Nietzsche, e o filme começa nesse tempo, com essa música, né? Esses dois protagonistas aí, né? O cavaleiro e o cavalo. Então você tem elementos aí que já te fazem reconhecer um gênero. Tem um drama, mas é mais que um drama, é um drama altamente filosófico. Então a gente pode falar que nós temos o Cavalo de Turim como um drama filosófico, né? Vamos ver o próximo, que traz também elementos muito fortes, e no início do filme, com poucos segundos de filme, você já tem elementos visuais e sonoros que te ajudam a identificar o padrão. Que gênero é esse filme? A partir de elementos visuais e sonoros muito fortes, né? Vamos para o próximo, então. É um filme lindo, daqui a pouco eu falo sobre ele. Desculpe, os filmes estão identificados com o nome dos diretores, né? Esse é um diretor indiano, Pan Nalin. Esse é um filme de 2001, é um filme
claro que eu acho maravilhoso, não colocaria aqui, né? Se não achasse um ótimo filme. Chama Sansara, de um diretor indiano. Desculpa, eu vou dar do Panalim. 2001, Sansara. Então o filme começa já com elementos que... Desculpa, eu vou ter que... Ele estava aí, não parava. Voltando. O filme já começa com elementos muito marcantes, né? Você vê um monge tibetano, vestido como um monge, caminhando, aquela paisagem montanhosa do Tibete, aquela paisagem desértica. É a história desse monge, Sansara. E tem um momento ali que não tem dúvida, né? Uma grande imagem de Buda, né? Então é um drama maravilhoso, um drama com uma mensagem, uma questão religiosa muito forte, né? O Sansara é a própria roda da reencarnação, né? O ciclo Sansara, esse eterno ciclo, nascer, morrer, Sansara. É uma ideia, um conceito budista, né? Então o próprio nome do filme já traz muito claro, é o nome Sansara, e depois quando abre o filme, os elementos visuais e sonoros ali, a música oriental, um monge, é um drama religioso, maravilhoso, assim, é universal o que ele traz, esse filme Sansara de 2001. E para encerrar os exemplos, que eu acho que já ficou claro para a gente o que é um gênero do audiovisual, eu resolvi concluir com um que é muito óbvio, é o mais fácil, na minha opinião. Você bate o olho e não tem erro, né? Talvez por ser um dos gêneros audiovisuais mais martelados na nossa cabeça, ou um dos mais ao longo de um século de cinema, não tem como, né? Acho que a criança hoje nasce, já olha para aquilo, já sabe dar o nome, porque foi muito massificado. Um filme de 1992, lindo. Tem isso também, tem os gêneros, as coisas ali que fizeram muito, mas sempre alguém pode conseguir fazer de um jeito melhor, né? E esse o Clint Eastwood fez de uma forma maravilhosa, que a gente vai ver aqui o último exemplo. Então, Sr. Poxa, uma xícara de chá? Rapazes, este é o inglês bom. Pronto, acho que a gente pode... A gente pode parar nesse, porque deixar poucos segundos, porque você vê um faroeste, não tem, né? Não tem como falar que é outra coisa. É tão óbvio, é tão escancarado, né? Podia ter começado também com aquela música, um rolinho de mato passando, uma subida, uma poeira, o Arizona, pronto, faroeste, né? Claro que um gênero nem sempre ele é tão escancarado assim. Existem gêneros híbridos, né? Você pode começar com um filme numa linguagem de faroeste assim, e daí a pouco aquilo vira uma grande comédia. Você está fazendo uma sátira do faroeste. Vou lembrar um exemplo de um filme brasileiro, também do Kleber Mendonça, Bacurau. Bacurau é um filme do Kleber Mendonça, mesmo diretor do Agente Secreto, e de outros, obviamente, mas o Bacurau dialoga é um drama que dialoga, tem um pouco de futurismo, né, ficção científica, e satiriza a linguagem do faroeste americano, e também remete àquela coisa de Tarantino, Quentin Tarantino, que sangue para todo lado. Tem cena do Bacurau que é aquela cabeça estourando, tomando um tiro assim, com aquele close. Então ali o Kleber Mendonça, que era um crítico de cinema e sabe muito de vários gêneros, conhece muita coisa, ele ali
fez várias referências, é um filme cheio de referências, né? Ele tem um pouco de um híbrido ali no seu gênero, ok? Então, espero que tenha ficado assim, tranquilo, que não tenha sido muito longo, essa abordagem sobre gêneros. Não é uma abordagem que procura aprofundar e também a gente não quer ficar muito superficial. É o desafio de equilibrar entre uma coisa e outra. Mas espero que tenha ficado assim, tranquilo para todo mundo absorver. E aí, agora, com pouco tempo aqui, a gente vai falar dos formatos, uma coisa muito tranquila também, mas já aproveitando para fazer alguns breves comentários sobre o cenário atual do audiovisual no Brasil, no mundo, e os seus formatos. É aí que a coisa hoje está sofrendo uma grande revolução, né? Então vamos lá. Então agora a gente vai para os formatos, e para falar de formato do audiovisual, eu escolhi a cartilha, né, da Lei Paulo Gustavo, que foi lançada logo na época da pandemia, uma cartilha que foi lançada para orientar os editais para o audiovisual, para orientar os editais que seriam abertos ali em várias cidades, né? Então é importante falar da Lei Paulo Gustavo, porque ela trouxe, inclusive, desafios. A Lei Paulo Gustavo trouxe muito desafio na questão mesmo de organizar editais. Houve uma grande popularização ali, né, dos editais na Paulo Gustavo, o que é positivo. Mas aí muita gente que inclusive não tinha experiência com audiovisual começou a entrar nos editais, e muita gente que não era do audiovisual. Que tipo assim, pô, tem um edital aí, tá rolando um edital, eu não sou do audiovisual, mas eu tenho um amigo que toca no barzinho ali da esquina, eu vou pegar meu celular, vou botar um projeto na Paulo Gustavo de filmar o show do meu amigo no bar. E teve isso, e tudo bem. Ninguém tem que entrar numa sala e fechar a porta e falar, ninguém mais entra. Não, vamos derrubar mesmo as porteiras, as cercas, tem que entrar. Claro que tem que ter mecanismos depois de filtragem, porque você tem que separar o que realmente está dentro, está coerente com a proposta, e o que está sendo uma coisa muito descabida, né? Mas se tratando de Lei Paulo Gustavo, de recurso público, para democratizar acesso aos meios de se fazer cultura, é justo que isso é natural que isso aconteça. Então, eu trouxe aqui a cartilha da Lei Paulo Gustavo. Por quê? Porque ela traz muitas vezes essa questão do formato. Era ali uma orientação para abertura de editais, e nós vamos receber o quê? Quais propostas se encaixam nesse edital, né? Então vamos lá ler alguns trechinhos aqui dessa cartilha da Lei Paulo Gustavo, para ver o que ela apresentou de como orientação de possíveis formatos para o audiovisual. A gente já percebeu que o gênero ele está mais ligado ao conteúdo, à narrativa, à estética. Isso já ficou claro. Agora, o formato ele envolve diferentes campos mais técnicos. Qual é a janela de exibição, né? Basicamente uma coisa que não vai mais para a forma, como o próprio nome diz. Os formatos do audiovisual não estão tão ligados à estética, ao conteúdo, mas interagem com isso também. Então vamos ver a cartilha da Lei Paulo Gustavo, né? Então está ali a primeira, né? Uma cartilha, lembrando, para orientar a abertura de editais do audiovisual no Brasil inteiro, naquela época. Então nós tínhamos a categoria, né? O edital abria a inscrição para produção de curtas, médias e longas metragens. Isso é um formato. Eu vou fazer um curta-metragem, é um formato. Baseado em quê? Na duração. A duração é curta. Eu vou fazer um média-metragem, fazer um longa-metragem, tá? É a duração. Está definido aí um formato, curta, médio ou longa-metragem. Ah, mas qual o gênero?
Você quer fazer um curta comédia, aventura, romance? Você quer fazer um documentário, um curta, nesse formato curta, mas ele é ficção ou ele é documentário? Entendeu? Então, curta, média e longa são formatos novos, né? Então, voltando à cartilha da Paulus, a produção aqui está relacionada ao apoio concedido para a realização de filmes com diferentes durações. O formato aí baseado na duração, curtas, médias ou longas. Esses filmes, curtas, médias ou longas, podem ser de diferentes gêneros. Pode ser comédia, pode ser ficção científica, pode ser terror, tá? Mas o formato é curta, média ou longa. Beleza? É isso. Pode ser um gênero, pode ser documentário, pode ser animação, pode ser híbrido, misturar as coisas, né? E aí vem no outro campo ao lado, nesse formato curta, média ou longa, qual seria a minutagem, o tamanho do filme. Isso varia, tá? No Brasil, que um chama de curta-metragem, para outros é média, isso varia um pouco. Então, curtas, nesse caso da cartilha Paulo Gustavo, esse formato teria até 15 minutos, médias de 15 a 70 e longa a partir de 70. Né? Aí a própria cartilha esclarece. Mas este não é um conceito totalmente fechado, pois o mercado audiovisual, por vezes, flexibiliza essas faixas de tempo, ampliando o formato de curta-metragem para 20, 25 ou 30 minutos. Beleza? Então, ao falar, quando alguém pergunta que formato você vai fazer, você tem, mas como assim? Porque essa expressão, essa palavra, ela pode se referir, por exemplo, à duração. Tá? Nesse caso, o formato é um curta, é um médio, é um longo. Beleza? Vamos para a próxima. Outros formatos, olha só. Que formato que você vai fazer? Eu quero fazer uma websérie. Né? O formato aí, uma websérie, já está, o que está caracterizando esse formato, já é mais a janela de exibição, a plataforma, botar na internet. É um formato. Né? Mas essa websérie vai ser de qual gênero? É comédia? É drama? É terror? Né? Mas aí, nesse caso, você está definindo, ao ser uma série, uma websérie, é um formato, né? Fomenta a produção de séries e webséries, refere-se a conteúdos que poderão ter diferentes durações e quantidades de episódios, assim como diferentes gêneros também. Pode ser essa websérie, ou essa série pode ser ficção, documentário, animação, híbrido. Esse formato aí pode ter qualquer gênero, né? Outro formato, o 5, telefilmes. O edital, então, da Paulo Gustavo vai ter lá, vai abrir, uma parte da grana foi para telefilmes, filmes feitos para televisão. Qual o formato? Telefilme. Que gênero? Pode ser ficção, documentário, animação. Mas voltado para qual janela de exibição? Voltado para televisão. Então é esse formato, né? E aí aqui a Paulo Gustavo vai esclarecer ali que telefilmes são produções audiovisuais que têm como destino principal a exibição televisiva. Formato específico. Eu quero fazer uma coisa para a televisão. Só que isso, dentro da televisão, isso ainda se subdivide. Porque na televisão você pode querer fazer uma novela, né? Você pode querer fazer um programa de entrevistas, você pode querer fazer um programa de auditório, um outro formato, um BBB. Tudo isso também varia, né? Dentro do telefilme eu posso querer fazer diferentes coisas. Né? Vamos para a próxima. Produção de games. Aí eu pus games aqui, porque está na cartilha da Paulo Gustavo, mas a gente pode falar, é audiovisual. Aí a gente tem que lembrar que o game, ele é interativo, né? Então tem imagem, tem som, mas não tem que ter um campo à parte, né? Então a Paulo Gustavo, sendo um edital voltado para audiovisual, ele abriu a categoria games, tá? Ali teve grana voltada para a produção de games, né? Porque, de acordo com a Paulo Gustavo, ao fazer um jogo eletrônico ali, você acabaria contratando profissionais de várias áreas ali, fomentando a cadeia produtiva do audiovisual.
videoclipe, né? Que é um videoclipe, integra uma música com imagens. Essas obras se utilizam de uma diversidade de estilos e técnicas contemporâneas, de criação de vídeos, com música, incluindo animação, live action, abordagem, documentais e não narrativas, né? Então é um formato bem clássico aí, né, que se popularizou na década de 80. Vamos para a próxima. Aqui eu vou chamar a atenção para esse item 10, porque aí está dentro do que a gente está abordando, né? Na Paulo Gustavo, na cartilha, para orientar as prefeituras na hora de elas fazerem os seus editais, estava lá, outros formatos de produção audiovisual. Porque isso é uma coisa hoje, ainda mais com o avanço da tecnologia, nós vamos ver agora no final aqui, uma coisa feita por inteligência artificial que está viralizando, essa coisa essas novas tecnologias, você passa a ter outras possibilidades, né, que não existiam antes. Alguns anos atrás não existia a possibilidade de você pegar um smartphone e fazer um filme. E tudo num celular, ali no smartphone hoje existe, né? A qualidade da câmera é muito boa e tal. Então, as tecnologias vão fazendo com que novos formatos sejam viáveis, né? Apareçam. Por isso foi colocado outros formatos de produção audiovisual. Nesse edital da Paulo Gustavo, a previsão deste item, do decreto da Paulo Gustavo, teve como proposição contemplar a possibilidade de formatos de produção audiovisual que não se enquadram nas categorias que foram colocadas ali antes. Pode aparecer algo novo, né? Isso pode incluir, por exemplo, realidade virtual. Só fazer uma coisa voltada ali para a realidade virtual, se usar aquele óculos 3D, aquela imersão ali, né? Realidade virtual, realidade aumentada e conteúdo narrativo para plataformas digitais. A gente está num momento de surgimento de novos formatos, tem os clássicos, né, os tradicionais, mas com as novas tecnologias, novos formatos estão aparecendo, e a gente vai encerrar aqui a nossa exposição mostrando uma coisa ligada à inteligência artificial, que é algo que é um divisor de águas, né? A partir de agora, a gente não sabe mesmo onde isso vai parar, né? Já tem até discussões aí, saiu do jornal esses dias, eu estava lendo, das próprias empresas que produzem, né, a inteligência artificial, falando que vai ter que ser revisto a coisa da escala de trabalho. Porque como a inteligência artificial vai substituir muitos postos de trabalho, imagina, no audiovisual, em vários setores, na gestão de empresas, né? Imagina um escritório de advocacia, que tem que ficar ali, você põe estagiários ali, lendo processos e vendo o que ali está de acordo com a lei A, B ou C, você joga aquilo ali no computador, já te apresenta um relatório pronto. Quanta demissão isso vai provocar, naturalmente, para otimizar as coisas. E aí a discussão hoje talvez seja necessário reduzir a escala de trabalho para 4 dias por semana. Está sendo discutido nos Estados Unidos, na Europa. Reduzir, cobrar impostos sobre as coisas produzidas por essas inteligências artificiais, taxar isso, para poder reduzir a escala de trabalho sem diminuir os salários. Porque senão a gente vai ter um problema sério, né, de demissão, de desemprego, aumento do desemprego. Como diz um filósofo aí que eu esqueci, desculpa o nome dele, mas eu vou citar a ideia e o nome eu esqueci, eu ouvi esses dias, um comentarista na rádio. O problema agora já é se você pode se tornar ou não irrelevante para o sistema. Irrelevante, já não é mais. O empregado, o desempregado é o irrelevante por causa dessas substituições. Não estou aqui com uma ideia pessimista, pelo contrário, mas é uma grande mudança que a gente não sabe onde vai dar isso. Vamos lá para a próxima, então. E aí, é interessante isso aqui, esse alerta na cartilha da Paulo Gustavo, porque, como eu falei no início, né, a Paulo Gustavo
popularizou muito os editais, como a Aldir Blanc agora está contribuindo muito para isso também. Gente que nunca tinha entrado em edital não está podendo entrar, isso é bom, né? Gera uma série de questões, mas é muito importante, democratizando, né? A Aldir Blanc e a Paulo Gustavo também abriu essa porteira. E aí teve que ser feito um alerta, né? Mas atenção, não vale tudo. Outros formatos audiovisuais contemplam gêneros inovadores, híbridos ou não previstos, né? Nos exemplos que foram dados. Então, existem ainda outros formatos que são inovadores, que são híbridos, que não estão previstos no edital, pois sabemos que nenhum decreto, num decreto, né, da lei, não caberia listar todas as possibilidades. São 1000 possibilidades de formatos. Mas tenham atenção, gostaríamos de reafirmar o conceito de obra audiovisual. Então, na Paulo Gustavo teve que falar, peraí, gente, tem um edital aqui, cabe um monte de coisa, mas vamos manter o mínimo de respeito ao audiovisual, o que existe. Uma galera que trabalha com isso, já faz isso há muito tempo, e não é que significa que agora qualquer coisa é audiovisual. Então, vamos resguardar ali o mínimo, né? Do mesmo jeito que ninguém pode bater a mão no peito e falar, sou advogado, Não, peraí, tem que ter um mínimo de habilidade, tem que ter ali algumas funções-chave. E aí a Paulo Gustavo, vou passar o final da definição de obra audiovisual, no segundo parágrafo, né? Assim, uma obra audiovisual é uma criação artística ou narrativa, uma estética, né, que combina elementos visuais e sonoros para transmitir uma mensagem ou contar uma história. Transmitir uma mensagem ou contar uma história. Essas obras utilizam técnicas cinematográficas, com direção de fotografia, com edição, montagem, trilha sonora e atuação. Então isso aí foi um alerta para meio que, olha, peraí, nós temos que resguardar aqui profissionais, né, equipes, coisas que não é chegar e, eu vou pegar meu telefone e vou pôr ali um mosquito na poça d'água, depois eu corto, corro ali na esquina, mostro, enfim, até que eu gostei dessa ideia. Filme o carroceiro, filme, olha, experimental, entendeu? Uma coisa experimental, uma coisa, né, nonsense, meio... Beleza, mas a Paulo Gustavo falou, peraí, vamos resguardar aqui alguns profissionais, né, para a coisa não desandar. Então vocês veem que abriu-se uma grande janela de possibilidades para formatos do audiovisual, caminhando para o nosso encerramento, desde os clássicos, né, vou fazer um longa-metragem para exibir numa tela de um formato longa-metragem para exibir no cinema. Ah não, eu quero fazer um podcast. Eu vou fazer com o meu celular aqui 9x16, eu quero que ele seja assistido basicamente no Instagram, eu quero no YouTube. Então você tem o tamanho da tela, o formato, o arquivo. Essa palavra formato, ela se aplica a várias coisas. Duração, tempo daquele, né? Uma coisa inovadora, o arquivo que você escolheu, o tamanho da tela, tá? É um termo aplicado às vezes em diferentes campos, vamos dizer assim. Mas diferencia muito de gênero, está ligado à estética, à narrativa, a um conjunto de elementos ali que estabelecem um padrão que já é reconhecido, né? Os gêneros. Vamos para encerrar, pulando aqui. Aqui eu deixei por final essa definição, o formato da produção audiovisual. O mercado audiovisual atual é caracterizado pela diversidade de plataformas, rapidez na produção e personalização, com forte ênfase no conteúdo vertical dos celulares, dos smartphones, né? Isso aí, qual vai ser o impacto disso nas telas grandes, né? Assistir filme em telas maiores. Como é que vai ser isso? As salas de cinema, esse formato vai continuar existindo? Será que não? Vai virar uma ópera, né? Poucas pessoas que vão, como hoje poucas pessoas vão à ópera, poucas pessoas irão numa sala de cinema assistir. Pode ser que vire quase um nicho, né? Uma sala de cinema. Então, com forte ênfase no conteúdo vertical e vídeos de curta duração.
aí aquelas propostas dos filmes mais densos, né, que aprofundam esses outros gêneros, como é que eles vão existir no futuro, já que a nossa capacidade cognitiva hoje está sendo muito comprometida, a capacidade de prestar atenção, né? Professores em sala de aula hoje sabem que uma aula, 15 minutos que o professor fala ali, mais que 15 minutos o aluno já está dormindo, ninguém presta atenção. E aí? E para assistir filmes de longa-metragem? É isso. Tomara que não vire uma coisa mais elitizada, que já é. Os formatos variam, desde produções curtas para redes sociais, até séries imersivas de streaming ou salas de cinema e tal, com longas metragens. Então, os formatos variam desde uma coisa ali no Instagram, no TikTok, até uma coisa sendo exibida numa sala de cinema. E agora, para encerrar mesmo, eu vou colocar uma coisa aqui que me assustou um pouco. Eu vi anteontem no UOL, vocês vão ver aqui. Olha isso. Isso saiu no UOL, olha lá, dia 6, né? No UOL, Folha de São Paulo. Dia 6, novelas de frutas. Não é para terminar assustando ninguém, não. Mas a gente tem que saber o que está acontecendo. É aquela história. A melhor maneira de derrotar o inimigo é conhecê-lo, né? Você tem que pelo menos saber que ele existe. Se você não souber, perdão, poxa, eu não estou querendo chamar de inimigo, né, cara? Esse caso é uma brincadeira. É uma coisa que no final das contas é a gente mesmo que está criando. A gente vai ter que lidar com a própria obra. Né? Apesar de ser IA, alguém criou a IA. Então vamos lá. Novelas de frutas. Milhões de visualizações. Milhões de visualizações do TikTok. Tudo feito por inteligência artificial. Tudo. Tudo feito por inteligência artificial. A voz, tudo. Ele apertou um botão, produz o roteiro, tudo por inteligência artificial. Isso por milhões de pessoas. E eu vou pôr um pedacinho aqui, eu nem sei se nós vamos aguentar ver tudo, é pequenininho. Não tem mais que 1 minuto e a gente talvez não aguente chegar até o final. Que é tudo tão mastigado e tudo tão, sabe, tudo rápido, acelerado e gritado. E é incrível como que isso pode ter milhões de visualizações. Isso é um negócio preocupante. Olha, todas essas produções, são várias novelas. O negócio viralizou. Todas essas produções seguem um formato semelhante. Olha, um formato semelhante. Microdramas. Então tem um gênero aí. Esse formato, novela feita por inteligência artificial, para TikTok e tal, por IA. Tem gênero ali nesse caso. São microdramas. Microdrama. Nasceu aí um outro gênero. Roteirizados em vídeos curtos, aí é o formato mesmo. O drama é o gênero, né? Pensados para consumo rápido nas redes sociais. Fast food. Fast food. A estética costuma ser simples e às vezes até caótica. Não surpreende, né? Como é que um negócio desse não vai ser complexo? Só pode ser. Tem que ser igual a lata de salsicha mesmo. Você abre ali, está tudo triturado. A estética costuma ser simples e às vezes caótica. Personagens podem mudar de aparência de uma cena para outra. Cortes são abruptos e a lógica das histórias nem sempre é consistente. Nós vamos ver um pedacinho. Gente, eu não colocaria isso aqui se ninguém estivesse vendo. Fala, não, sem ninguém ver. Gente, saiu na Folha, no UOL lá. A coisa tem milhões de pessoas assistindo, acompanhando. Bom, olha só, hein? Preparem-se. Prepare o seu coração. É meio estridente. Desculpa, vamos lá. Voltar, agora vai. Mais 3 banheiros limpos hoje, mais uma madrugada em claro. Minhas costas são arrebentadas de dor, mas eu não fecho esse livro até o meu nome sair naquela lista. Custe o que custar. Você está atolado em dívida de aposta, banana. Se a auditoria bater aqui hoje, eu não vou cair junto com você. Fica quieta, eu sou o juiz titular responsável dessa vara. Ninguém me tira daqui. Meu Deus do céu! Primeiro lugar geral! Eu consegui! Agora você é a responsável por fiscalizar o tribunal! Eu consegui! Chegou o dia de fazer a fiscalização. Prepara a sala de audiência principal. Se eu encontrar alguma irregularidade, o responsável pelo tribunal vai pagar. Que absurdo de atraso é esse para minha auditoria?
Eu sou a autoridade máxima daqui! Manda entrar logo a pessoa pra eu assinar essa papelada e ir embora! A autoridade máxima dessa sala e desse tribunal sou eu, Dr. Banana. Como a sua nova fiscalizadora federal, digo que você não está na posição de exigir nada. Morango? Desembargadora? O que você tá fazendo sentada aí? Você era minha esposa faxineira? Como isso é possível? Eu era a faxineira que pagou teus livros. E agora eu sou a desembargadora que vai analisar tua denúncia de fraude. Você é uma vergonha para a justiça e para quem confiou em você. Minha rainha. Vamos parar aqui. Vamos parar aqui. Porque, gente, é caótico, é caótico. Hã? Aí você vai assistir vários. Tudo de uma vez. Abre a goela e vou empurrar tudo. E é tão caótico que você vê que assim, a Morango era faxineira e no final você vai saber que ela foi casada com o Banana. Agora o Banana é juiz. E ele está endividado por quê? Porque ele jogou tudo em apostas. É bet. A gente sabe que hoje quem está se lascando às vezes é o povão mesmo, endividado. O juiz está indo, o juiz, com tanto penduricário, gente, vai ficar nesse país ganhando. Enfim, e aí, ao mesmo tempo que mostra a bandeira do Brasil, tem muito detalhe, depois vocês reparam, tem o computador, está escrito governance, ela está estudando, mas é um site em inglês e a nota de R$50 em cima da mesa. É Brasil, mas ao mesmo tempo é um caos, é um negócio. E aí a gente ri, mas tem um efeito cognitivo disso. Né, para as crianças, para as gerações que estão aí, que estão assistindo isso está bombardeando, crianças que estão ficando aí, né, horas e horas e horas e horas e horas, adultos também. E isso, aí eu concluo dizendo o seguinte: depois põe a pessoa assistindo isso algum tempo, seja 1 ano, 2, e depois chama ela para ver 2001 Odisseia no Espaço. Chama ela para ver Belatar, o Cavalo de Turim. Não consegue. Então eu concluo agradecendo e tem aqui, eu vou só... aí tem antes de concluir mesmo, tem uma coisa aqui que é uma piada. Eu peguei isso da resposta do Gemini, né, a inteligência artificial lá do Google. E eu coloquei lá, que são formatos. E olha que coisa irônica. Formatos, tendências e novas linguagens. A inteligência artificial respondendo quais são as tendências e novas linguagens. E novas linguagens agora, 2025 e 2026. A gente acabou de ver um vídeo que tem milhões de views lá e tal, novelinha de fruta feita por IA. Aí olha o que a IA falou para nós. Que a tendência é a rejeição ao polido. Desculpa. Rejeição ao polido, aquela coisa polida, aquela coisa envernizada da IA, da imagem IA. O público valoriza, a tendência é o público valorizar a imperfeição humana. A IA está dizendo para nós que nós já não estamos dando valor para ela, que agora a gente está querendo voltar atrás. Olha que curioso. A IA respondeu, que agora há uma rejeição ao polido. O público valoriza a imperfeição humana. Em contraste com a saturação de imagens geradas por inteligência artificial. Amém, né? Tomara que isso esteja acontecendo. Quer dizer que o pessoal vai voltar a ver mais os filmes, os clássicos, vão largar isso. Se o público está valorizando mais a imperfeição humana, né? O conteúdo autêntico é o que as pessoas estão procurando, vídeos com aparência de amador, né? Faz em casa ali, hoje tem muito isso, né? Um influencer ou creator, enfim, estilo vlog, trazem maior conexão com a audiência. Uso de IA, aí no final ela mesma recomenda, é uma tendência, perdão, incorporação de ferramentas de inteligência artificial na pós-produção e criação de efeitos. Se ficar aí, beleza, né? Na pós e criação de efeitos, né? Mas vocês viram como que aquela novelinha de fruta ali está viralizando e parece, então, concluindo que está rolando já uma resistência, uma coisa, a essa coisa muito polida da IA, incomoda a gente, você vê que não conecta, tem um negócio ali muito falso, mas a gente não pode esquecer, para concluir, que talvez quando a gente começou a tomar suquinho em pozinho, no início era ruim, era meio estranho, não era laranja espremida. E depois o suquinho de pozinho tomou conta. Então, muitas crianças já passaram a nunca mais ver uma laranja na vida, tomaram que suco.
Então, no início há uma rejeição, mas aí eles vão martelando, 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 e a coisa acaba virando até mesmo um vício, né? É isso, eu agradeço muito mais uma vez a Casa Ativa, ao Santiago Popular, Minas Ninja, a galera toda aí, espero que tenha sido útil. Um abraço.